3, 2. Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao 30º, hoje é de aniversário, 30º episódio do Café com Retina. E hoje nós vamos falar de um assunto para você que é mulher, né, que tá nessa pressão, que é uma mulher fantástica da alta performance hoje em dia, né, que é bombardeada com trabalho, filhos, corpo, beleza, e tem que estar todo o tempo se sentindo pressionada a estar bem. Hoje o programa é para você e para todas as mulheres que são a alma desse mundo. E eu tô hoje com duas convidadas incríveis. A primeira delas é a doutora Tiana Freire, a mulher que botou meus 3 filhos no mundo e que me deu essas joias, né? E ela, minha esposa digníssima, Andresa Coutinho. Então hoje esperem que a pimenta vai rolar e nós vamos falar hoje sobre mulheres, ginecologia, sexualidade, reposição hormonal, um monte de tema super atual e super atuais e super interessantes para vocês que são mulheres e homens e que querem saber o que fazer, o que sentir, quando fazer e que providências tomar a respeito de todos esses assuntos. Então, Tiana, seja muito bem-vinda. Você é hoje aqui a estrela da nossa tarde. E eu pedi a ajuda da minha digníssima esposa hoje para entrar um pouco com alguns temas picantes no tocante à saúde sexual feminina e nos assuntos que a gente vai certamente abordar lá para frente, sobretudo libido, sexualidade, um pouquinho. Mas antes a gente vai falar sobre temas ginecológicos e primeiro eu gostaria que você se sentisse muito bem-vinda, é uma honra para mim e fica à vontade para se apresentar a essa audiência. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por esse café com retina. Eu acho que uma ideia sensacional. Bom saber que já temos mais de um ano aí nessa empreitada sua. Eu vejo como você é um excelente comunicador. Sempre foi. Eu acho que desde criança que a gente conhece esse seu perfil. E eu acho que se juntou aí com a Andresa, que foi o casamento perfeito das 3 crianças lindas que eu tive o grande prazer de colocá-los no mundo. Sim. Agradeço muito o convite de vocês e vamos nessa, vamos conversar. Então, simbora. Eu queria que você falasse um pouco, Deza, suas boas-vindas aí. Boas-vindas a todos, né? Hoje a gente vai botar pimenta nesse café mais um pouquinho, né? Faz parte, né, amor? Vai ficar vermelho hoje. Há pedidos, né, gente? Porque toda vez vocês me encontram e pedem para eu fazer mais coisas que contenham a minha mulher. Então, hoje ela tá aqui para abrilhantar essa tarde. Mas é um prazer estar aqui, né? É um prazer estar do lado de Tiana, escolhida por mim para ser a minha obstetra e trazer os meus 3 filhos do mundo, né? De uma forma tão linda. 3 partes maravilhosas. Normais, exatamente. E humanos. Apesar de não ser nessa vibe humanizada que todo mundo fala, mas sim, foi um parto muito humano e muito bacana, né? Muito obrigada. Delícia. Ai, obrigada a você. Confiei assim, é você mesmo. Eu quero essa mulher que é raçuda do meu lado. Foi. Oi, tô aqui. Oi. Você também estava lá. Você também estava lá, um pouco medroso, mas estava lá. Eu sabia que isso ia acontecer, não? Vou começar com papos inicialmente genéricos e que giram em torno da sua escolha pessoal, afetiva da ginecologia e se falar um pouco sobre sua carreira médica. Por que ginecologia? E fale um pouco como foi sua carreira. Então, eu escolhi fazer ginecologia e obstetrícia já no último ano da faculdade. Eu queria fazer ginecologia, eu queria fazer cirurgia geral. E aí, no 4º ano da faculdade, eu engravidei. E aí, na gestação e com a maternidade, eu achei que meu propósito de vida seria muito melhor se eu pudesse trabalhar com isso o resto da minha vida. E aí, eu fiz ginecologia e obstetrícia, já escolhi já no último ano da faculdade. E aí, eu fui fazer ginecologia e obstetrícia em São Paulo. Depois da ginecologia e obstetrícia, eu fiz a parte de ultrassonografia e fiz medicina fetal. Então, minha escolha sempre foi inicialmente voltada para parte obstétrica mesmo, né? Porque a medicina fetal, a gente tem o bebê como paciente, né? A gente faz a parte de gestação de alto risco da mãe, mas o nosso foco é voltado para o intrauterino, para o crescimento do bebê, para a formação do bebê. Então, o nosso principal paciente é o feto, é o bebê. Depois, com o passar dos anos, eu fui amadurecendo junto com as minhas pacientes. Então, eu fiz os partos delas, eu vi elas evoluindo, elas crescendo, virando mães, e eu vi
ela chegando numa idade parecida com a minha e chegando aos 40 a mais. Com outras demandas. Com outras demandas. E aí eu cheguei num ponto que meu dia a dia eram sempre os mesmos, as queixas eram as mesmas, e eu chegava num certo ponto que eu não conseguia mais avançar, eu não tinha mais o que oferecer. E aí eu comecei a estudar nessa fase nova, que era a fase do climatério, que é muito mais do que aquele pontual que é a menopausa. Muito antes daquele dia fatídico, quando a mulher para de menstruar, a gente tinha um processo em construção, em andamento, em transformação, e você chegava e não tinha muito o que oferecer, não tinha muito o que dar no consultório. Foi quando ali em torno de 2017, eu acho, para cá, eu comecei a estudar sobre essa mulher. E aí despertou ainda mais essa ciência toda, esse estudo todo que eu vinha trazendo na minha trajetória profissional. E hoje eu trabalho muito mais com esse perfil de paciente, que é a paciente do 40 a mais, e do que a própria gestante. Ou seja, hoje você está caminhando para analisar a sua paciente muito mais como um todo, né, de uma forma mais integral e, na verdade, você se atualizou junto com ela nesse processo novo. Porque eu não me lembro ninguém falando há 10 anos atrás sobre as sensações que antecediam a menopausa. Na verdade, assim, o que foi que aconteceu? Existe um divisor de águas, que é um trabalho científico multicêntrico, mundial, que chama WHI. Antes desse WHI, que é da década de 90, se fazia muita reposição hormonal. Todas as mulheres, quando entravam na menopausa, faziam reposição hormonal. E aí, nesse estudo, eles descobriram que pegar todo mundo, botar todo mundo no mesmo balaio, ia dar ruim. Porque eles pegavam pacientes com a idade muito avançada, pegavam pacientes com algum tipo de comorbidade, e aí que tinha um risco aumentado para fazer terapia de reposição hormonal, e botava todo mundo num balaio só. Vinham os vieses. E aí deu ruim. Quando eles conseguiram perceber isso e mostraram isso cientificamente, acabou que eles criaram um estigma para terapia de reposição hormonal. E aí o que era para todo mundo virou para ninguém. Sim. E aí criou aquele medo absurdo que a reposição hormonal dá câncer. Então, por quê? Porque fizeram um trabalho com um N muito grande e sem dividir esse N por fatores de risco. E aí criou-se aquele medo absurdo que hoje se carrega, que é o medo do câncer por conta da reposição hormonal. Só que hoje a gente tem diversas terapias hormonais e hoje a gente já consegue identificar quem é a mulher que pode e a mulher que não pode fazer terapia de reposição hormonal. Perfeito. Mas eu acho que você está dando spoiler nas minhas perguntas futuras. Eu quero saber o seguinte, foi fundamental e a gente viu isso, essa evolução de um pensamento da mulher como um todo, ao longo desse processo de evolução da própria medicina. E isso foi despertando em você esse desejo de avaliar ela como um todo, como a ciência toda estava caminhando para isso, né? E a gente vai abordar cada passo desse aos poucos ao longo da entrevista. Mas eu queria saber uma pergunta, uma curiosidade antes de você. Como é que você enxerga esse estudante de medicina que está chegando hoje? Ele vem com essa cabeça de um olhar mais integral para o paciente? Ele vem com esse preparo quando chega para você ou quando você tem contato com ele? Ou você acha que a gente vive um paradoxo de médicos procurando enxergar a medicina cada vez mais de forma integrativa e estudantes não preparados para isso? E o que você diria para você de 10 anos atrás, se você quisesse fazer algo diferente? Eu acho que assim, eu acho que sim. Eu acho que a galerinha que está se formando hoje, que é interessada, eu acho que eles têm uma visão mais integrativa, sim, do paciente. Eu acho que a minha geração era uma geração muito da terapêutica de doenças, né? Eu acho que sim, a gente foi uma geração formada para ser ultra mega especialista. A gente passou por esse paradigma que o ortopedista a gente costumava brincar que era ortopedista do dedo mindinho do lado esquerdo, né? Então, a gente é dessa geração mega especialista. O gineco era vulva, vagina, útero e trompas. Para mim, eu tinha assim, era quem fazia PTGI, que via só colo, vulva e vagina. Aí quem fazia a parte de oncologia
era só que fazia mama, parecia que a mama não era parte do corpo, era só mama. Sim. Né? Hoje, quem é o mastologista? O mastologista só vê mama. Né? Como que existe isso? Não existe isso. A pessoa é um indivíduo que tem mamas. Né? Então, na nossa especialidade, essa fragmentação do ser humano é muito ruim, como em todas. Porque o coração, a mente, tá tudo interligado. E aí, quanto mais na ginecologia, né? O tanto que cabeça influencia, o tanto que as emoções, tudo. E eu acho que essa geração que está chegando aí no mercado, eu acho que eles têm essa visão mais holística da coisa. E eu acho que a gente que já está com o tradicionalismo aí consolidado, talvez tenham alguns que veem essa inovação até com maus olhos, achando que é uma coisa holística, espiritual. Gente, não é. Eu acho que você visualizar o ser humano como mente, corpo, espírito, história, é muito importante do que você ir no foco da doença. Porque você tratar sintoma é uma coisa. Você tratar doente, a pessoa que tem a doença, é diferente. E aí, essa visão integrativa da coisa, eu acho que, assim, me acendeu muito recentemente, né? Eu acho que desse tempo para cá, que eu comecei a olhar toda a influência que os outros órgãos vêm tendo dentro da ginecologia. E eu acho que esse pessoal mais novo, não. Eles já estão sendo formados com essa visão. O que eu acho que é o problema da geração mais nova, que como eles foram criados com o celular na mão, eles são muito imediatistas. Sim, tudo, E acham né? que todas as respostas estão lá, né? Aí as respostas estão muito aqui na mão. Então, tudo que fica um pouco mais difícil, eles desistem. Então, o caminho mais fácil é o melhor. Então, eles procuram caminhos mais fáceis. E aí, o problema na medicina é, muitas vezes, o mais fácil não vai resolver. Eu preciso me aprofundar no problema para poder resolver. E aí, o se jogar lá no fundo é que tá sendo difícil. Fazer residência médica, fazer clínica médica, depois fazer cardiologia, depois fazer hemodinâmica, é muito trabalhoso. Sim. Então, o que eu acho que... São os deuses da qualidade de vida agora. Ninguém quer mais querem já ralar na mãe nada. querem já começar a ganhar dinheiro para ser mais rápido, para ter qualidade de vida. Eu falei sobre isso recente, né? E foge do propósito, na verdade, da própria profissão, Da né? profissão. Que tem que ralar, não tem jeito. É um caminho, é uma construção, tudo é uma construção. É assim no relacionamento, é assim no sexo, é assim na profissão, é assim na família. Então não dá pra ser agora, vamos, pá, puf. E a doença, ela tem um tempo também, ela não é imediato. Ah, vou pingar um colírio, acabou a conjuntivite. Não, tem que esperar a doença melhorar. Sim. E saber do seu propósito, por que você fez medicina, né? Exato. Isso é engraçado, porque pra minha filha, por exemplo, ela tá com uma dor. Aí ela toma um analgésico e o propósito dela é que o analgésico extinga completamente a dor. Ela tá com uma dor tratando um problema. Então não existe aquela coisa de atenuar. Se não levar a dor ao zero, não funcionou direito. Não melhorei. Não melhorei. Não tô melhor. E é mais ou menos essa a questão dessa geração de hoje, né? E o que você diria pra você, do ponto de vista de carreira médica, 10 anos atrás? Pra abreviar com toda a expertise que você tem hoje. Eu não me arrependo de nada. Eu não sei se eu diria alguma coisa para eu ter feito diferente, não. Eu acho que, assim... Talvez esse olhar mais precoce, né? Talvez esse olhar da integrativa, eu acho que esse olhar para o paciente é muito importante, mas eu acho que cada fase da vida que a gente tem serviu para alguma coisa. Não foi em vão. Né? Não foi em vão. Então, se eu mergulhei, dei muito plantão, se eu trabalhei demais, se eu... de repente, não aproveitei meus filhos. Tô aproveitando agora. Reconheci isso, vi aquilo. E é na dor que a gente cresce. Que a gente cresce. É. Bom, vamos lá então. Primeira pergunta, mulheres jovens. Tá? O que a mulher jovem precisa saber para ter uma vida ginecológica saudável? Transem. Isso eu espero que elas façam. Transem com segurança. Menos minhas filhas. Minhas filhas não. Transem com segurança também, né? Sim. Anticoncepcional. Não
não é a única coisa que você precisa, tipo, não é, Sim. filho não é o maior dos seus problemas. Então, anticoncepcional não protege Isso. contra DST. Então, eu acho que hoje, isso, com a liberdade que a gente consegue dar hoje para os nossos filhos, eles têm liberdade de conversar, eles têm liberdade de ter uma vida sexual muito mais liberta mesmo, né? A gente alcançou isso, a humanidade alcançou isso. Mas eu acho que quanto mais liberdade se tem, mais responsabilidade tem que ter. Então, Sim. para essas meninas jovens, eu acho que a responsabilidade é o mais importante. Qual é o momento dela te procurar? Eu acho que torno do que eu falo do início da vida sexual ativa, eu acho que é um momento de ir para o ginecologista. Tem meninas que têm a menarca, né, mais cedo e começa a menstruar e começa a ter sintomas menstruais, então talvez para essas meninas essa seja a hora. Mas às vezes essa transição do pediatra para ginecologista, para a menina ainda que não tem vida sexual ativa, talvez elas não entendam direito o que está acontecendo. Mas pode ser uma vez que ela começa a ter sintomas menstruais, eu acho importante o meu ginecologista, que às vezes o pediatra não consegue conduzir. Mas, principalmente, começou a namorar, tem alguma intenção de que vai começar a ter vida sexual ativa, aí eu acho que é a hora de começar a frequentar consultório de ginecologia. E eu sempre digo, eu fiz, olha, até breve, segure minha mão, porque eu vou estar com você até o fim dos seus dias. Porque uma vez com o ginecologista, para sempre com o Exatamente. ginecologista. Exatamente. E eu vou aproveitar esse gancho seu para perguntar o seguinte. Ginecologista fala sobre sexualidade? Eles são confortáveis em falar de sexualidade? Deveriam, né? Deveria ser o médico que deveria abordar esse tema com as suas pacientes. Porque a gente acha que é todo mundo muito moderno, mas tem orientações sexuais que mulheres nunca tiveram dentro de casa. Nunca tiveram de suas mães. Nem homens também, né? Nem homens também. Não tiveram das suas... E aí, tem parceiros que também não sabem como conduzir. A maioria, na verdade, eu acho que 95% da população nunca teve educação sexual. E os profissionais de saúde, muitas vezes, não têm esse preparo. Porque também tem as suas travas. Sim. Então, de repente, precisa mesmo de um apoio de um sexólogo. E tá tudo bem, você fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos encaminhar você para um sexólogo especialista em adolescentes e tal. Ou se E especializar trabalhar. a ponto de estar Ou confortável se em falar. especializar a né? ponto disso, né? É porque realmente a área de sexualidade é uma área muito ampla, né? E aí vocês já têm muitas coisas para estudar, realmente. Existem os profissionais que agregam, mas é uma área muito ampla, é uma área que você tem que falar desde a infância. Lara tem 8 anos, a gente precisa conversar com ela sobre isso, sobre o que é uma região íntima, para ela entender e proteger, né? Como ela vai lavar, para que ninguém fique lavando para ela, né? Como vai cuidar. Então, é algo muito mais amplo, que vem do pediatra, na verdade, que na verdade não é o pediatra, tem que vir da escola, tem que vir de casa, mas existe uma trava social. E aí fica complicado. Eu tenho várias questões no consultório de mães que vêm porque as filhas começaram a se descobrir e ela não sabe como colocar limite. Exatamente. Né? Limite, veja a palavra. Não sabe como colocar limite. Porque às vezes é limite, porque, por exemplo, a masturbação é uma coisa que é instintiva. Sim. Ela sente que ali é bom, é instintiva, é natural. E você explicar para ela que aquilo é natural, ok, mas é só seu. Isso. Não é o limite, é direcionar. Vamos fazer é aqui. Só seu. Esse é o seu ambiente, Esse é o seu ambiente que de tá conhecer seguro, o seu de corpo. conhecer o seu corpo. Exato. Então, eu tenho muito isso de pacientes falaram, Tiana, e como eu abordo isso? Pra Eu nem dar tenho uma pacientes travada, né? assim, que eu tenho que descobrir a minha sexualidade, porque eu tô vendo que os meus filhos estão descobrindo e eu não sei orientar. Sim. Mas como se eu mesmo sou travada? Eu tenho várias pacientes assim também. Você vê o poder da maternidade, né? Ela é envolvente a ponto até de dizer, opa, agora eu vou olhar para minha sexualidade e ver isso aí. Isso é muito importante quando o pai chega junto desse momento erótico, né? Porque a sexualidade é a junção do afeto com o erotismo. Mas quando o erotismo chega, que é na fase adolescente, o afeto precisa estar junto. Se você afasta isso daqui, você vai gerar uma dependência emocional absurda.
Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? Mas aí já é uma parte muito mais educacional. O médico, muitas vezes, ele olha para a sexualidade com a doença, né? Isso. Aí ele vai falar do sexo, mas ele não falou antes, porque não é a função mesmo do consentimento, do respeito, do observar-se, entender, e todo o contexto social e emocional que a sexualidade tem, que é o centro de tudo, né? E aí a gente volta para a história da medicina integrativa, né? Exatamente. Porque a gente é da geração dos ultras especialistas. Então, a gente voltar para esse novo eixo aí do centro, do indivíduo como centro, né? E não da doença como centro, a gente precisa retrabalhar todas as especialidades, Exatamente. né? Olhar a mulher muito mais do que só os seus órgãos sexuais. Sem dúvida. E muitas vezes você está fazendo essa orientação não só para aquela paciente jovem que quer saber da descoberta do seu corpo e tal, mas também para paciente que sofreu um processo de doença, né, por hipótese, um câncer de mama, e usa determinada medicação que causa, por exemplo, um ressecamento vaginal, e ela tem uma dificuldade na penetração, por exemplo, ou seja, tem alguma dor que precisa ser conversada, né? Então, essa barreira precisa deixar de existir, né? Ou você conversa ou encaminha para quem conversa, né? Então, esse olhar integral passa por isso também. Sim. E eu acho que, assim, quando a gente fala dessas pacientes que têm uma particularidade, como você coloca, a gente teve um congresso há 15 dias atrás, que foi um congresso de ginecologia, e a gente teve várias mesas da oncologia. A gente estava integrando mesmo essas duas especialidades para dar esse conforto, porque hoje a mulher que tem um histórico de câncer pessoal não é mais aquela mulher que morria do câncer, né? Ela vive com o câncer, ela sobrevive com o câncer e ela vive e não vai morrer do câncer, vai morrer de outra coisa. Exatamente. Entendeu? Então a gente precisa dar qualidade de vida para essa mulher, inclusive sexual. E outra, a gente está vendo pacientes cada vez mais novas, cada vez mais jovens, com câncer de mama e tratadas do câncer de mama. Lá na loja a gente já fez algumas rodas de mulheres, de pacientes oncológicas, né? Como uma forma de levar para um ambiente diferente e tal. E elas ficavam impressionadas, meu Deus, a gente pode? Porque elas têm medo de conversar sobre isso com o médico, né? Vergonha, medo. Como assim eu vou falar que eu quero voltar à minha vida sexual? Né? Se eu tô brigando pela minha vida, tem um conflito na cabeça, né? E elas não entendem que existem várias estratégias que podem facilitar isso e que isso, na verdade, é um grande aliado. Essa retomada da sexualidade. Não necessariamente o sexo, mas o sexo também. Mas é se olhar para ela, esse perceber que ela está ali, viva, como mulher. Né? Então, isso é muito bacana. Essa medicina integrativa é o ideal, porque ela não é... Ela tem a especialidade, mas ela olha para o ser humano de uma forma personalizada. E a gente sabe que tem muitas separações, né? De parceiros que não sustentam, né? Essa dificuldade toda, o baque mesmo do diagnóstico e todo o histórico que ela vai levar. Talvez se a gente tornar essa história um pouco mais leve, a coisa seja muito mais fácil de se acompanhar. A última estatística que eu vi foi que 53% dos pacientes, das mulheres que passam pelo câncer de mama, foi uma pesquisa específica, elas simplesmente acabam com o relacionamento. E o que vocês acham que passa pela cabeça dessa mulher quando... Vocês acham que elas se sentem pequenas em estar pensando em sexo ou na sexualidade delas, quando elas, na cabeça delas, teriam coisas tão mais importantes para pensar como isso câncer? É um dos viés. Outra coisa é, o relacionamento já não estava bom e agora eu ganhei força para dizer, também agora chega, eu vou cuidar de mim. É uma outra questão. Mas existem aqueles que são parceiros e existe o medo também, né? O olhar que a pessoa tem da sexualidade como o sexo sendo algo ruim, algo que é pecaminoso, algo que é sujo, algo que é feio. Então, agora eu não posso mais. Então, é todo um contexto. E, na grande maioria das vezes, elas fazem uma terapia que bloqueia toda a produção hormonal. Principalmente mama, né? Então, como elas bloqueiam mama, ovário,
Isso. os ginecológicos, né? A gente faz um bloqueio dos seus hormônios. Então, a gente faz uma menopausa muito abrupta nessa mulher. Então, a libido diminui, né? Dá muito cansaço, dá muita fraqueza, dá muita astenia, já não tem vontade, aí não tem vontade, aí não tem orgasmo, aí não dói porque tá ressecado. Às vezes atrofia, né? Esse ciclo aí faz com que não é só a questão social do Sim. pecaminoso, né? É a questão de que eu não Física consigo. também. Eu não É. consigo, eu não tenho vontade. Então, Vira um ciclo vicioso que ela não Mas consegue a desenrolar. né? importância do profissional conversar com essa mulher sobre. Vamos fazer uma fisioterapia pélvica para você voltar a trabalhar essa região, vamos lubrificar. E aos poucos, entender que é um processo e que vai, e que você pode tentar o sexo de uma outra forma. Porque, veja, não se tem só um padrão de sexo. É isso que às vezes a gente fica muito focado só naquele padrão sexual, quando o sexo, veja, o nosso corpo inteiro Pulsa. tá ali pulsando, né? Então, a gente pode, sim, trabalhar de uma outra forma. Eu sei que a questão hormonal acaba com a energia de vida, com a libido. Mas o desejo, eu sempre gosto de separar isso. Libido é a energia de viver. E o desejo sexual, ele é mental. Então, a gente tem que trabalhar ele. Mas, às vezes, ela já coloca lá para último plano, porque ela tá bloqueada mesmo. Tanto a mulher, isso pode acontecer com o homem também. Porque isso acontece também. Então... Ele fica numa zona também de medo, de respeito da dor Exato. dela, né? Exato. Então, da cabeça dele deve passar assim, pô, como eu sou egoísta de pensar nisso, sendo Quando que ela o problema tá é muito vivendo... maior. Claro que a gente tá indo pro extremo, que é um processo oncológico, que o bloqueio é muito mais. Mas vamos pra menopausa, que é um momento que a mulher, ela tá no momento de transformação, de que é natural, vai passar para maturidade. todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo vai passar pela menopausa. Eu já estou bem pertinho dela. meu Calma marido. que nós vamos começar nesse negócio aí. Mas Você ainda você tá nos também 40 e tá. poucos. Preliminar Bem, demorada, é sim. Perimenopausa. Como é que a mulher dos 40 percebe quais são os sintomas de que ela já está passando por isso? Então, Não que eu tenha uma mulher em casa. Não, eu estou bem na perimenopausa. Bom, eu fiz um monte de exame e não fui buscar ainda, mas com certeza alguma coisa tá já acontecendo. está aqui acontecendo. Pela quantidade de esporro que eu tô tomando, eu acho que é certeza o diagnóstico. Então, vamos tentar esclarecer o que é o quê. Sim. Menopausa é um marco. A menopausa é a última menstruação. É como a menarca. Menarca é a primeira menstruação, menopausa é a última menstruação. Nessa transição menopausal, ao redor dessa data, vão surgindo sintomas que são pelo desequilíbrio hormonal que vão acontecer. Aí, o que a gente tem de hormônio na mulher? A gente tem estrogênio, que o principal estrogênio se chama estradiol. A gente tem progesterona e testosterona. A mulher produz esses 3 hormônios que vão se desequilibrando com o passar dos anos. Primeiro, cai a testosterona. A testosterona é a primeira a cair, mas é a última a terminar de cair. Então, a gente ainda passa por um processo onde que a gente ainda tem testosterona, porque a gente produz testosterona também pela suprarrenal, mas aí tá indo muito longe. Começa a testosterona, depois cai a progesterona. Aí é que começam os sintomas da transição menopausal, do climatério. Porque a primeira fase do ciclo, para quem tem ciclo ali entre 28 e 30 dias, primeira fase do ciclo, então até o 14º dia, a mulher tem um predomínio do estrogênio. Depois que ela ovula, esse estrogênio cai e ela tem um predomínio da progesterona. Progesterona é o hormônio que vai segurar a gestação. Então, vamos pensar nesse sentido. É um hormônio que te acalma, que te acalenta, que te dá um humor mais regular. Então, é que te dá um sono agradável, é quem te acalma. Estrogênio é do pulso, é para fazer você ovular. Então, é da energia, né? Então, a gente tem uma primeira fase que a gente tá super ativa, ovulou, quis namorou, acabou ser mulher. É uma segunda fase de calmaria. Zen. Então, tá todo mundo justificada. Porque tem épocas que a mulher tá de boa, outras tá de calça jeans e... E aí, o que acontece na transição menopausal? A gente já não ovula tão bem.
Se a gente não ovula também, a progesterona não sobe. Se a progesterona não sobe, o estrogênio não cai. Aí, relativamente, a gente faz um predomínio estrogênico. O predomínio estrogênico deixa a mulher irritada, deixa a mulher nervosa, com insônia, não dorme. Então é por isso que eu acho que a minha esposa só teve TPM depois dos 40. Exatamente. Exatamente. Tá Pô, ninguém explicado. nunca me disse isso cientificamente. Pronto, tá explicado. Ela era perfeita, não tinha nenhum TPMzinho. Então. Agora ela é perfeita com TPM. Então, aí daí agora ela perguntou bem, é só botar uma progesterona. Ai, tem isso, né? Aí eu volto Já a dá- ser Aí fofa. volta a ser fofa. Tem o botãozinho aí que se já bota aí, né? Então, na verdade, vamos ser práticos. Esse primeiro ponto de queda do que a gente chama de perimenopausa, lá quando começa os 40, a primeira queda é a da progesterona. Cai um pouco a libido Essa- cai um pouco a libido primeiro, porque a gente tem uma queda da testosterona, Certo? certo? Tanto é que, veja, às vezes Tá mais cansada, né? as mais Mais. lindonas, né, já começa a sentir mais celulite, já como não tem mais o tônus muscular que tinha antes. Quem segura isso aí bem é a testosterona. A testosterona começa a cair, você já começa a sentir a diferença no corpo. Agora, começa a complicar mesmo a história é quando cai a progesterona. Que aí a Entendi. parte emocional Desbalança. desbalança. Porque às vezes a questão do corpo você considera que é da fase mesmo e ok. Joga um crossfit, tá beleza? Aí tá beleza, treina mais, come menos. Ai, Piada interna. Ok. Peguei. Respira, Andresa. Não dei a resposta que sua cabeça Não, acabou que de a gente pensar, está porque senão todo quase mundo ao vai achar vivo. que a minha progesterona tá... é melhor botar a culpa na progesterona. Então, nesse momento, você vai procurar a sua ginecologista, ela vai dosar isso em você e vai, eventualmente, identificar alguma baixa Sim. ou algum limite inferior. E você já pode fazer algum tipo de reposição nesse sentido, nessa fase inicial dos 40 anos. Já. E tem outras coisas que a gente pode fazer também, né? Tem a progesterona da segunda fase, aí tem mesmo os trabalhos gerais, tem outros suplementos que a gente pode usar para dar mais energia, para dar mais disposição. Tem coisas que a gente pode ajudar pro sono, né? Mas beleza, a mulher tá bem, se adaptou a essa nova fase, não tá sentindo uma demanda que ela julgue suficiente para repor, ela não precisa necessariamente repor. Não, Você tá tranquila, segue assim. segue assim. Por enquanto, nada fisiologicamente obrigatório, né? Nada fisiologicamente obrigatório. E aí, beleza, chegou a menopausa, Sim. e aí, o que a ciência manda? É. Ela continua sendo opcional repor, ou já existem inúmeros trabalhos mostrando que tem benefícios claros em repor? Tem. Então, assim, os benefícios hoje da terapia, ao meu ver e ao ver da ciência moderna que a gente tem, se você der um Google aí, você vai achar milhares e milhares de trabalhos comprovando que hoje a gente envelhece porque nossos hormônios caem. Não é o contrário. Não é porque a gente envelhece que os hormônios caem. É porque os hormônios caem que a gente envelhece. Não fale isso pra Bruno. Nada disso, eu sou... Senão ele vai eu sou- começar a repor Eu todos. sou natural. Não fala isso não, que meus amigos já estão achando que eu tô, ó. Ainda não, ainda não. Tô bem, tô tranquilo, natural. E não é fake Neri, é Neri. Então, isso Mas aqui. nada contra, eu acho que o homem tem que É, fazer tem que assim. se cuidar. Cada Teve- vez a gente tá vivendo mais, né? Eu mesmo vou viver 100 anos, então veja. Veja. Tenho que estar, né, dançando flamenco com 100 anos. Com certeza. Então, você imagina que se você tem essa perspectiva de vida, tem uma qualidade de vida hoje, que vai te dar essa perspectiva de vida. Se você entrar na menopausa com 50, você vai ficar 50 anos sem seus hormônios. Não tem Não lógica. tem como. Não tem. Porque, assim, na natureza do ser humano, de todos os seres vivos, Pensando em longevidade, é osso isso, hein? né? Então, vamos entender que é o seguinte, Mas o corpo acompanha isso. o ser humano, vou falar em ser humano, e falar em todos os seres vivos, porque acaba sendo geral. Entendo o que eu vou falar. A gente nasceu para se reproduzir. Se a gente não tem mais capacidade reprodutiva, o que a gente está fazendo aqui? Tendo prazer. Hiperpopulando o planeta. É. Para a cadeia alimentar, isso não é válido. Sim. Então, teoricamente não posso me reproduzir mais, eu morro. Sim.
Pela Já lógica, cumpriu sua missão. já cumpriu sua missão na Plante Terra. uma árvore, Osaf. Só que, culturalmente, o ser humano evoluiu e a gente sabe que a gente não está aqui no mundo só para isso. A gente Exatamente. tem outros propósitos de vida. E para alcançar esses novos propósitos, a gente precisa de hormônio. Porque se o hormônio da gente cair, a gente vai, fatidicamente, começar a ter doenças do envelhecimento. Hipertensão arterial, doença coronariana, doenças demenciais, sarcopenia, osteopenia, osteoporose, artrite, artrose. Isso é doença de jovem? Não, isso é doença de velho, para morrer. Que começa a aparecer quando a gente entra na menopausa. Então, você vê que tudo está interligado. Os hormônios caem, as doenças da velhice aparecem. Então, se meus hormônios não caírem, se eu enganar meu organismo que eu ainda estou produzindo os meus hormônios, eu vou empurrar essas doenças lá para frente. E isso já está provado. A gente tem receptores hormonais em todos os órgãos do corpo. Se eu tenho receptor na minha pele, se eu tenho um receptor no meu neurônio, alguma coisa o hormônio está fazendo ali. Deus não ia colocar um receptor no lugar que o hormônio não faz sentido. Para que uma Exatamente. fechadura se não tem chave? Sim, ou seja, tem função ali. Tem função ali. Então, cada vez mais vem se provando. E que o corpo acompanha? acompanha. A ideia é essa. A ideia é fazer o corpo acompanhar, Perfeito. né? É fazer o cérebro acompanhar. Porque hoje a gente tem cada vez mais tratadas doenças crônicas e às vezes o cérebro não acompanha, né? A gente está Exato. tratando muita doença física e aí está tendo muito mais quadros demenciais, Isso. né? Então, a gente precisa olhar o paciente, mas não como coração, e sim como um todo. Como integral, exatamente. Né? Ou seja, o anti-aging ou seja, o anti-envelhecimento nesse aspecto não é só uma questão estética, e sim uma questão de longevidade. É uma questão de longevidade. Sabe que essa história de longevidade, de essa medicina agora que acha assim, é a medicina da moda, realmente é uma coisa muito nova, né? Nasceu na década de 80, chegou no Brasil em 88. Para a gente da medicina, a gente sabe que isso é Um bebê. um bebê. É muita novidade. Então, muita gente olhou isso com os maus olhos, como se fosse o da moda. Mas a gente está vendo que o resultado é tão bom, né? Você mudar seu estilo de vida, você virar essa chave para a sua qualidade de vida. Depois da pandemia, então, o que a gente tem visto de academia em cada esquina, de pessoas procurando rótulo de comida para saber se é bom, se não é. Ô, Tiana, então, do ponto de vista de orientação prática, em que momento essa mulher vai entender que, por enquanto, eu estou repondo apenas para melhorar e modular minhas emoções, Uhum. e em que momento vira a chave para dizer, olha, amiga, agora é uma necessidade fisiológica para melhorar a sua longevidade, para melhorar a sua qualidade de vida por mais tempo? Então, a queda do estrogênio, o que a gente sabe hoje? Hoje, que a gente tem documentado em todos os trabalhos atuais, né? Nas diretrizes mesmo de menopausa, que começou a ter sintoma, os fogachos, os calores, né, da menopausa, estão relacionados à doença cardiovascular. Então, a gente sabe que é como se fossem microinfartos, inclusive cerebrais. Então, é como se tivesse várias AITs, certo? Então, a reposição hormonal vai me dar uma segurança de que eu vou ter menos eventos cardiovasculares, uma vez que comecei a ter sintomas e eu estou melhorando esses sintomas. Então, as indicações hoje formais são sintomas como os fogachos, os calores noturnos e a prevenção de osteoporose, porque o metabolismo ósseo, quando o estrogênio cai, começa a desacelerar. Então, e a doença a atrofia geniturinária, que vai aumentar risco para infecções urinárias de repetição. Então, as 3 indicações formais que a gente tem hoje são os sintomas de fogacho, a atrofia uroginecológica e a prevenção da osteoporose. Então, para esses quadros, são necessárias a reposição de estrogênio. Então, todo mundo que pode fazer, deve fazer. Quem está contraindicando isso
para quem pode fazer, está negligenciando a saúde do seu paciente. E o mito, com essa história da estratificação dos artigos científicos, o mito de repor hormônio quer dizer ter mais chance de ter câncer, no caso da ginecologia, caiu por terra. Por exemplo, na minha família, eu tenho muitas mulheres que tiveram câncer de mama. Paternas, mas ok. Vamos, né? Eu preciso ter medo disso? Então, aí vamos lá. A gente tem um fator de risco que é do lado paterno. Já é um risco menor, a gente considera maior mãe e irmã. Hoje a gente tem um plus ainda na história. Mas mesmo assim, eu tenho histórico familiar e eu tenho medo. Hoje a gente tem como fazer estudos genéticos. A gente tem marcadores genéticos, que os mais conhecidos popularmente é o BRCA1, BRCA2, que a gente tem como estudar você, se você tem esses marcadores genéticos, se tendo esses marcadores genéticos, estratificar seu risco para ter ou não câncer ginecológico, é mama e ovário. Perfeito. E aí te dá uma segurança para você usar ou não usar, né? Não, ó, você não pode usar. E vamos fazer o quê? Temos muita coisa para fazer, né? Temos. Não tô também acabando com as suas expectativas. Agora eu vou envelhecer de vez e acabou. E acabou. Não, Entendi. a gente tem muita coisa para fazer também, né? Quem levantou essa bandeira foi a Angelina Jolie, né? Que Sim. tinha o BRCA1 e 2 dela foram positivos e ela fez mastectomia preventiva. Que rolou aquela Aquela polêmica. polêmica e tal. Hoje existe o efeito Jolie, né? Uhum. Ficou conhecido como o efeito Jolie. Que foi esse movimento todo em torno dos marcadores genéticos. E a mensagem é, se você é preocupada com essa história da sua predisposição familiar ao câncer de mama, existem marcadores que podem lhe dar a segurança de se você pode ou não fazer com mais tranquilidade essa reposição hormonal. Isso. Isso envolveria só estrógeno e progesterona ou também a testosterona na mulher? Também, porque testosterona vira estrógeno, vira estrogênio. Sim. Tanto é que Então. nos homens podem dar ginecomastia, né? Exatamente. Então, como a testosterona pode virar estrogênio, e estrogênio pode aumentar risco, né? Porque tem tumores que são estrogênio dependentes, então a testosterona também. Então, Tiane, e essa história de chip da beleza? Que agora todo mundo quer colocar um chip da beleza pra ficar mais bonita, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O que tá acontecendo nesses exageros que a gente vê com a mulher, né? De, às vezes, você até muda o formato do rosto. E eu quero pegar esse gancho, né? Eu ia chamar exatamente de mulheres chipadas, né? Assim, qual é o limite, né, entre o benefício fisiológico e o exagero estético nesse timing da reposição, né? Principalmente da testosterona, que a gente vê os exageros aí um pouco maiores. o que aconteceu? O que foi o chip da beleza? O que foi o chip da beleza? O chip da beleza foi um implante hormonal que foi criado para um tipo de doença que ele bloqueia a sua produção de estrogênio. Então, o primeiro chip chamado da beleza foi o da gestrinona. A gestrinona é uma progesterona, a gente já falou mais ou menos, já dá para entender, é uma progesterona que tem um efeito antiestrogênico e tem um efeito anabólico. Então, vamos tentar explicar a história. Ele bloqueia estrogênio, então todas as doenças que são estrogênio dependentes, mioma, endometriose, adenomiose, tudo isso eu me beneficio muito com o uso da gestrinona. Antigamente a gente usava uma medicação que se chama Zoladex, que ele faz uma menopausa nessa paciente, mas que é uma paciente jovem. E aí eu vou dar todos os sintomas da menopausa para ela, porque eu bloqueio o estrogênio. Lembra que eu falei dos sintomas do sem estrogênio? Ela bloqueava e não dava nada em troca. Então, era muito ruim, porque a paciente envelhecia assim, né? Ficava com ressecamento vaginal, com calor, tudo que a falta de estrogênio aumentava o risco de osteoporose, tudo que ela... Que coisa. Numa paciente de 20 e poucos anos, que a gente descobriu endometriose. E aí, o que é a gestrinona? A gestrinona, ele bloqueia estrogênio, mas ele tem um aumento da minha testosterona anabólica. Então, ele melhora músculo, melhora a massa muscular, melhora a massa óssea. Então, a gente tem o efeito bonito da história. Então, você imagine que antes você ficava feia tratando endometriose e agora você tem o plus. Melhora a libido, melhora a massa muscular. E aí, descobriram que ele poderia servir só para isso. Para ser usado pelo seu efeito colateral. E aí virou o chip da beleza. Só que ele tem
efeito ruim também, porque como ele aumenta a testosterona, ele aumenta a oleosidade da pele, ele causa acne, Pelo, né? aumenta pelo, Tem a história do clitóris que aumenta. pode aumentar o clitóris também, engrossa a voz, Esse negócio de aumentar o clitóris mexe com o prazer? Feminino? mexe, melhora. Melhora? É. Porque vamos lá. Essa história de que o clitóris cresce não vai virar um pênis. Espero que não. Não vai virar um pênis. A não ser que ela use doses assim absurdas e não é mais da gestrinona. Já tá usando anabolizante. Vamos botar em pratos. A gestrinona em dose terapêutica não aumenta clitóris desse jeito. O que aumenta clitóris é anabolizante. Tá usando injetável intramuscular, tá usando dose de homem para hipertrofia. Não tá usando dose de terapêutica. Sim. O clitóris que cresce com a gestrinona, pouquinho. Ele sai ali um pouquinho do que é o normal dela, Sim. né? E aí, entenda que a grande maioria das mulheres tem o orgasmo clitoriano e não na penetração. Sim, até porque o canal vaginal não tem nenhuma terminação Você nervosa. nervosa. Então, como o orgasmo feminino é muito mais clitoriano, se eu aumento um pouquinho aquilo ali, e quando ele entumece, o atrito fica melhor, ele é melhor ou ele é pior? Ele é bom. Não sei, quem sabe, na próxima encarnação eu venho com um pra dizer. Então, esses mitos todo em torno, é porque o que aconteceu? Estão usando com um intuito diferente para o que ele veio Sim. a ser criado. Porque e eu tenho outra coisa que eu falo, que eu acho muito importante. Terapia hormonal, de qualquer que seja, de qualquer tipo que seja, a mulher precisa merecer. Porque, o que eu falo merecer? Ela precisa estar com o seu organismo todo equilibrado para aquele hormônio que eu coloquei pegar a via metabólica certa e acertar no meu alvo. Porque se você pegar a cadeia hormonal, é uma sopa de letrinhas e uma estrada sem fim, porque cada hormônio pode virar... Eu não falei que a testosterona vira estradiol? Sim. E, entende? Então, testosterona vira DHT, testosterona vira... Então, tem vários tipos de hormônio que eles se transformam entre si. Um vira outro, que vira outro, que vira outro, que vai, que volta. É um... E o que É um mapa. o que forma esse merecer? Qual é o conjunto disso? Aí, se você tem um metabolismo ruim, que seu intestino não funciona bem, Lascou. se você tem uma dieta desbalanceada com muito açúcar, e aí você faz o que a gente chama do estroboloma, que é essa flora intestinal ruim. Então, muito açúcar, muito carboidrato. Isso tudo. Por que a gente escutava na adolescência que açúcar da acne, chocolate da acne? Não é o açúcar nem o chocolate, é o metabolismo que Sim. isso aí faz, que aumenta seu receptor de testosterona, de DHT na pele. E aí aumenta a oleosidade da acne. Se eu coloco gestrinona numa menina que é atleta crossfiteira, essa menina voa. Ela melhora das dores da endometriose dela, porque eu não vou botar uma gestrinona numa menina sem razão. Sim, claro. Se eu tô botando, eu tenho um motivo. Então, se eu pego uma menina, 27, 28 anos, sofredora de endometriose, e eu coloco uma gestrinona dela e melhora a doença dela, só que ela é uma crossfiteira, malha muito, treina muito e se alimenta muito bem. Essa menina vai voar. Entendeu? Ela já tem um comportamento anabólico, né? Ela já tem um comportamento anabólico, ela tem uma vida saudável, e aí o hormônio só vai fazer sentido. Agora, se eu pego uma paciente que não faz atividade física, já tem um sobrepeso, Tá em busca só do milagre. tá em busca só do milagre, vai dar acne, vai engordar mais ainda, vai ficar inchada, porque ela vai pegar a via metabólica Então não errada. tem jeito. Precisamos cuidar realmente da gente. Num contexto É um plus do autocuidado. de alimentação, de atividade física, do emocional, de todas essas questões. Porque senão não tem jeito, né? Porque e não existe. Embola o meio de campo. E não existe chip da beleza. Vamos. Vamos Não existe. e convenhamos. Não existe. Até para paciente. E aí, o chip da beleza era gestrinona. Mas hoje tem chip de tudo, né? Tem chip de estradiol, tem chip de testosterona, tem chip de tudo. E aí, quando a gente chega na menopausa, é a mesma coisa. O que eu ouço muito é, sim, mas eu vou só passar o gelzinho, Tiana, porque não vou botar o chip, porque é muito mais... Não, a dose é muito maior. Não é.
quem pode fazer terapia hormonal pode fazer qualquer tipo de via. Quem não pode fazer nenhum tipo de via. É comum eu receber pacientes assim. Ai, Andresa, sabe como é? Fui pro médico, tudo. Já tô botando gelzinho em tudo que é canto. E eu não consigo ter uma libido boa. Eu digo, porque a libido até pode estar boa. Você tá aqui, tá falando comigo, tá trabalhando, tá vendo? O que tá complicando é o desejo sexual. Eu não tenho desejo sexual pelo marido, porque são coisas diferentes. Às vezes, você pode se entupir de hormônio, mas o relacionamento tá uma merda. Não vai funcionar. E que gelzinho mágico, né? Que gelzinho mágico, né? Pra resolver gente. até o casamento. E ela, a Andresa faz um paralelo, às vezes, falando sobre isso, que é muito interessante, né? Você tá lá tomando um monte de reposição, não funciona nada. Porque Aí o você se foco separa. é o desejo sexual. Aí Aí você se separa e 2 meses depois você tá uma máquina. porque você conhece alguém, de repente, outras motivações, e a periquita começa a bater palma. Eu prometi que não ia falar que a periquita bate palma. Então vamos lá, a vulva fica eufórica. Eu disse, cria um nome mais científico pra esse negócio. A vulva fica eufórica porque tem outras motivações. Ela pode até estar cansada, não fez reposição, tá lá mais cansada, mas a vulva fica eufórica, né? Pela novidade. Ali, pela novidade. Ou seja, é o componente mental da libido. Claro, da libido não, do desejo sexual. Perdão. A libido é a energia. Realmente, as mulheres quando entram na menopausa, fica mais irritada, fica mais cansada, ela sente o corpo. Né? Essa é uma reclamação. Vão para o ginecologista, muitas vezes eles fazem alguma reposição, ou seja com gelzinho, ou seja com alguma coisa... É injeção, é? Não, às vezes tem um adesivo, né? Tem um adesivo. E aí vão repondo esses hormônios. Às vezes, eu repus o estrogênio. E aí, Andresa, assim, eu tô mais enérgica. Mas eu não tenho tesão. Pro sexólogo, então, libido é energia vital. Energia vital. Pra tudo. E isso, vontade quem dá vontade de fazer atividade. Claro, onde é que isso acaba unindo com o desejo sexual? Que às vezes o cansaço... Você tá tão cansada que você não quer nem sentir desejo sexual, senão você vai ter o trabalho de iniciar o sexo. Mas se alguém for lá bulinar, até vai e fica bom. Mas aí, às vezes, os dois estão nesse processo, né? De cansaço, tarará, porque os dois já estão com os hormônios ali meio diferentes e tal. E aí a coisa vai sem bulinação, né? Mas o desejo sexual é mental. Então a gente tem que trabalhar esse desejo sexual. E o trabalho, na verdade, é um processo de reconstrução de afeto, e atitude, né? Tem a ver com afeto, tem a ver com o beijo de língua, tem a ver com olhar o outro, dar o tempo de qualidade para o outro. Isso é importante, porque às vezes você está gerando uma expectativa, até em quem põe esse tipo de coisa, que está toda baseada no desejo sexual, quando está todo o resto ruim, e ela vai chegar para você e dizer, acho que não funcionou comigo. Então é importante ter essa visão do contexto em que você está... É parecido com aquilo que ela falou em relação à dieta. Você precisa estar com um organismo, ou seja, um conceito de autocuidado todo preparado para receber aquele hormônio que vai te recolocar no funcionamento ideal. E tem muito, assim, que essa mulher que está aí nos 40 anos, vamos tentar visualizar essa mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher que teve o casamento, os filhos já estão numa idade que já não tem mais bebê em casa, que já não demanda muito tanto assim dela, os filhos já estão meio independentes, né? É uma mulher que, na grande maioria das vezes, já está com a sua profissão ali meio estabelecida. Sim. Chegou onde chegou, é difícil ela tá com grandes ambições, mas, né, profissionalmente falando. Então, é uma mulher que agora, ela começa a olhar mais para pro eu. Eu já tô aqui na minha profissão, meus filhos já estão criados, e agora? Então, aquela batalha do dia a dia começa a ser menor, e aí ela consegue olhar para si. Então, tudo que ela trouxe de carga dessa vida, ela começa a repensar. Agora eu vou cuidar de mim. Várias chegam para mim assim, várias. Ou focar em mim. Várias. E é uma idade, inclusive, que se tem muito divórcio. Exato. Porque é a virada de chave, né? A hora que a mulher faz assim, nossa, não é essa vida que eu quero para mim. Porque ela para olhar para a vida que ela tem, né? E ela resolve dar seus ups aí. Então, é muito importante o olhar para a saúde dessa mulher, para que acompanhe o desejo mental dela. Não estou falando de desejo sexual, o desejo de vida dela.
E eu acho fantástico esse novo olhar da ginecologia para essa mulher num contexto mais profundo mesmo. De entender o que você está sentindo. Vamos ver seus exames. Onde a gente pode fazer você ter essa vida novamente. Vibrar mais Vibrar. Ver a mais uma periquita vez- batendo palma. As vulvas As eufóricas. vulvas eufóricas. E aí, mais uma vez, a gente vai levar pro homem também, né? Claro. Essa responsabilidade também é da parceria, né? Então, se você tem uma parceria que entende aquele processo, que acompanha esse processo, a coisa vai ser muito mais tranquila de ir, Sim. né? Porque, eu entendo, mas vamos melhorar. Eu entendo, né? Então, eu entendo que essa TPM sua tá gritante, que tá desesperadora, que não tá fazendo bem pra você, não tá fazendo bem pra gente. Então, vamos resolver junto. Vamos dialogar e resolver. Eu acho que essa história, eu acho que a parceria nesse momento, sim, porque, mas acontece divórcios. Ok. Mas não deveria ser, né? Porque Não. todo mundo passa por seus processos de transição. Se eu passo, você também passa, amigo. Sim. Né? Mas é porque acabou o projeto filho, é a hora de reconexão. Exatamente. Se você está desconectado, vai piorar tudo. Então. Mas muitas vezes é difícil para o casal e eles precisam desse ajuste. Sim. E os casais, eles têm uma certa resistência de buscar uma ajuda terapêutica, Sim. para que entendam esse relacionamento, que o que tá uma merda na sua vida não depende do outro, depende de você. Sim. E isso tudo precisa de um processo mesmo, né? E eu acho que o homem entende meio assim. Mas eu sempre fui assim. Uhum. E sempre deu certo assim. E por que, E que o agora que é uma você tá. mentira, né? Não existe ninguém ser sempre assim. O que, que você tá reclamando agora? É, Né? Às vezes, veja, ela virou a chave, meu amigo, vira a sua também. Exatamente. Exatamente. Tem que ter um olhar empático, né? Às vezes, Você ficou em minoria aqui, não? mas eu entendo, porque a gente conversa muito sobre isso, né? Aham. Graças a Deus a gente conversa muito de todas as coisas, inclusive a gente dá risada entre um vinho e outro, dessas coisas que vão mudando, né? Eu vou reclamando, sei lá, de que a empolgação já não é a mesma, e que você tem que malhar e de repente pensar em repor na hora que chegar o que tiver que repor. Você vai entendendo os seus sinais e os seus sintomas, e ela também, né? E isso é legal, porque reforça a necessidade de diálogo. Quando os filhos se vão, ficam nós, né? Foi como a pandemia, né? A pandemia, ela escancarou a necessidade do contato familiar. Por isso tanta gente se divorciou. Na pandemia foi o momento que eu mais atendi casais. Eu atendo mulheres, eu atendo casais, mas foi o momento que meu consultório só tinha casal. Porque estavam todos desesperados. E eu sempre falo assim, os casais que realmente estavam conectados, eles ficaram muito fortes. Mas aqueles que estavam desconectados, foi muito difícil enfrentar a pandemia. Porque antes, toda a falta de tempo era desculpa. Mas quando o tempo sobrou, se viu que não era esse o problema. Uhum. E aí o bicho pegou. Eu acredito. Mulherada, considerações finais do 30º episódio do Café com Retina. Quero um de cada um, mandem suas despedidas, suas considerações finais para os pacientes. Depois deixe também como te encontrar, né, no Instagram. Eu acho que assim, voltando a essa história, falar um pouco dessa história de conexão, eu acho que a conexão da parceria é muito importante, Sim. né? Eu acho que o homem tentar entender essa mulher é muito, é fundamental. Sim. E vice-versa E também. vice-versa, porque o homem vice-versa. também passa por esses processos, né, Tiana? Eu acho que a gente chegou num ponto, então, a parceria é super importante. E aí, na minha realidade de vida profissional hoje, eu acho que as mulheres hoje são outras, né? As mulheres são... A gente ouve muito se falar atualmente dessa mulher da menopausa. A mulher hoje está... A Angélica vem falando muito disso, né? A Mônica Martelli vem falando disso, a Eliane vem falando disso, todo mundo vem falando de menopausa. A gente tem que considerar a menopausa apenas uma fase de transição. Sim. Até porque só envelhece quem vive. Então, é uma fase que é natural, é uma transição, é uma passagem. Não é um ultimato. Não é a partir de agora você está velha. Não é. Da mesma forma que a gente entrou na menarca, a gente vai entrar na menopausa. E tem que passar suave, né? Tem que passar de uma forma que te faça bem, que te faça melhorar. Então, eu acho que hoje eu trabalho muito com isso, né?
essa qualidade de vida para a mulher mais madura é fundamental. Porque se a gente quer... Onde foi que nasceu essa... Entendam só onde foi que nasceu essa energia. Eu tenho 2 avós que foram muito matriarcas. Uma delas vocês conheceram. Sim. Uma delas... Fazia hidro comigo quando eu estava grávida. Então, e foram muito matriarcas em suas famílias. E as 2, a paterna e a materna. E eu vi as 2 com doenças crônicas degenerativas. Uma era cardiopata, que tinha dificuldade de pentear o cabelo, com marca-passo e tudo. E outra fez Alzheimer e passou anos com esse Alzheimer. Então, você vê que são pessoas que foram extremamente ativas. Minha avó, eram muito ativas. E, de repente, a idade fez com que elas passassem por doenças crônicas sofridas. Então, foi aí que acendeu. Eu falei, gente, eu preciso ajudar essas mulheres a chegarem nessa longevidade que elas chegaram, mas com saúde, com autonomia, né? Porque não Pelo menos no adianta. que é possível Com intervir, vida, né? Porque não adianta você estar em cima de uma cama sem saber quem são seus netos. Você precisa ter eu falo, uma mala de rodinha que seus filhos e seus netos queiram te levar para viajar. Né? Exatamente. E que não vão te visitar, mas que você possa ir visitá-los. Então, eu acho que meu propósito hoje de ajudar minhas pacientes é tentar trazer essa longevidade cada vez mais saudável para essas mulheres. Perfeito. Preciso dessa saúde, viu? 100 anos, meu filho. Você trata de correr atrás, você que lute. É, Eu tô aqui, bem, ó. Já tô. Forte, fixe, que nem Vou machista. pegar os meus exames assim que eu sair daqui. Desde as suas considerações finais aí. Então, essa questão da conexão é muito importante, realmente, né? Então, esse olhar da família para essa mulher. E entender que a mulher, ela vai... Todo ser humano tem suas fases. Eu vejo as mulheres sofrerem muito. Quando falam assim, eu entrei na menopausa. Veja, ainda bem. Né? Porque você chegou lá e a gente precisa olhar para isso com vibração e dizer assim, ok, então vamos para o próximo passo. Vamos aproveitar o melhor disso e ir para o próximo passo. E é melhor que com mulheres como vocês, que são formadoras de opinião, assim como a Angélica, assim como outros, claro, que nós guardando as devidas proporções, é importante você mostrar essa humanidade nas redes sociais, onde quer que seja, porque as pessoas acham que você é perfeita, né? Que não faço nada e tal, e eu sinto isso. Eu tô irritada, eu nem sempre tô de bom humor, eu nem sempre quero, tô com o libido lá em cima, nem sempre sou perfeitinha. Não, todo mundo é normal e todo mundo vai passar por isso, e que bom que passa porque tá vivo. Exatamente. E que a importância é conhecer o que existe a ser feito para que você viva mais, com mais qualidade. Exatamente. Procede? E aceitem os processos. Vamos embora, as mulheres juntas. Olha quantas mulheres estão aqui querendo ajudar mulheres. Seu @? @Andresa Coutinho L. Doutora Tiana Freire. Perfeito. Tudo junto. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Muito obrigado, mulheres fundamentais aí na minha vida. Uma parceira de vida eterna e outra mulher que botou meus filhos no mundo e que muito hoje obrigada. ajuda centenas de mulheres a viver melhor por mais tempo. Muito obrigado. Foi uma tarde fantástica. Esse foi o 30º episódio do Café com Retina. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aqui o coraçãozinho, compartilhar com um monte de mulher que precisa saber disso, de todas as idades, e nos sigam para mais. Até a próxima. Até já.